Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou resolver agora a prova de matemática e raciocínio lógico do concurso de nível médio para agente de defesa civil da Prefeitura de Araçariguama, que aconteceu no dia 21 de julho de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá para a gente resolver a prova. A primeira questão dessa prova, pessoal, foi essa questão 11. Foi uma questão que tratou basicamente do cálculo de porcentagem e resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: um ônibus tem poltronas do tipo convencional e poltronas do tipo leito. Em uma dada viagem, todas as poltronas do tipo convencional estavam ocupadas e 50% das poltronas do tipo leito estavam ocupadas. Nessa viagem, havia 40 passageiros no total. Em outra viagem, 40% das poltronas do tipo convencional estavam ocupadas e todas as poltronas do tipo leito estavam ocupadas. Nessa viagem, havia 32 passageiros. Nessa situação, quantas poltronas do tipo leito existem no ônibus? Bom, pessoal, veja que o texto está informando que esse ônibus tem poltronas aqui, do tipo convencional e poltronas do tipo leito. Quantas são as poltronas do tipo convencional que a gente tem nesse ônibus? Isso o texto não está informando para a gente. Então, eu vou falar que o número de poltronas do tipo convencional aqui vai ser uma quantidade C. E quantas são as poltronas do tipo leito que existem nesse ônibus? Isso a gente também não sabe. Então, se eu não sei quantas são essas poltronas do tipo leito, eu vou falar que a quantidade de poltronas do tipo leito desse ônibus aqui vai ser uma quantidade L. Mas o texto informou para a gente que numa determinada viagem, todas as poltronas do tipo convencional estavam ocupadas e 50% das poltronas do tipo leito estavam ocupadas. E que nessa viagem havia 40 passageiros no total. Então repare, se todas as poltronas do tipo convencional estavam ocupadas, então o número de poltronas do tipo convencional aqui é essa quantidade C. Mas ele falou que também 50% das poltronas do tipo leito estavam ocupadas e que nessa viagem havia 40 passageiros no total. Então, se a gente somar aqui o número de poltronas ocupadas aqui do tipo convencional, que são todas as poltronas do tipo convencional, mais 50% das poltronas aqui do tipo leito, então mais 50% das poltronas aqui do tipo leito estavam ocupadas. E elas estavam ocupadas aqui com 40 passageiros no total. Então, se a gente somar aqui o número de poltronas aqui ocupadas aqui do tipo convencional com o número de poltronas ocupadas aqui do tipo leito, isso aqui tem que dar o total de passageiros que estavam sentados, que são 40 passageiros. Perceba, conseguimos montar aqui esta equação. Por outro lado, ele informou para a gente que em uma outra viagem, desta vez agora, 40% das poltronas do tipo convencional estavam ocupadas. Então, 40% aqui, mas do tipo convencional é que estavam ocupadas. E todas as poltronas do tipo leito também estavam ocupadas. E nessa viagem havia 32 passageiros. Então, se a gente somar o número de poltronas ocupadas aqui do tipo convencional com o número de poltronas ocupadas do tipo leito aqui, que são todas, então, mais todas aqui, do tipo leito. Então, se a gente somar isso aqui, tem que dar o total de passageiros sentados, que eram 32 passageiros. Chegamos nesta outra equação aqui. Agora, observe, 50% aqui, a gente sabe que é 50 sobre 100, que vai dar 0,5. Aqui, da mesma forma, 40%, a gente sabe que é 40 sobre 100, que vai dar 0,4. Portanto, aqui nós vamos ter C mais 0,5 de L. De matemática é vezes, então, mais 0,5 vezes L, e isso é igual a 40. Pronto, arrumamos a nossa equação aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, 0,4 aqui, de C,
de matemática vezes, então vai ser 0,4 VC mais L, e isso é igual a 32. Arrumamos essa outra equação. Então, repare, nós ficamos aqui com duas equações e duas letras, duas incógnitas. Então, a gente tem aqui um sistema de equações de primeiro grau para a gente resolver. Como a questão quer que a gente determine aqui quantas são as poltronas do tipo leito que existem no ônibus, então a gente precisa encontrar aqui o valor dessa incógnita L. Então, é isso que nós queremos. Então, se eu quero encontrar o valor dessa incógnita L, então nessa primeira equação vamos fazer o seguinte: vamos isolar essa incógnita C e substituir aqui nessa segunda equação. Então, C aqui vai ser quanto? Basta pegar esse 0,5L, a gente passa aqui para o segundo membro. Então, C vai ser igual a 40 menos 0,5L. Agora que eu já sei que C é 40 menos 0,5L, vamos pegar esse valor do C e vamos substituir aqui. No lugar de C, nós vamos escrever 40 menos 0,5L. Portanto, isso aqui vai ficar 0,4 vezes 40 menos 0,5L. Isso aqui, mais L é igual a 32. Aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 0,4 e multiplicar todo mundo aqui dentro do parênteses. Fazendo as continhas aí no cantinho do papel. Multiplicando 0,4 aqui por 40, a gente vai encontrar 16. 0,4 aqui, multiplicando aqui por menos 0,5L, isso aqui vai ficar menos 0,2L. Isso aqui, mais L, que é igual a 32. Vamos pegar esse 16, vamos passar aqui para o segundo membro e vamos fazer essas continhas aqui. Menos 0,2L mais L é a mesma coisa de fazer L menos 0,2L. Ou seja, é 1L menos 0,2L. E quanto que é 1L menos 0,2L? 1L menos 0,2L, isso aqui vai dar 0,8L. E passando 16 para lá, vai menos 16. 32 menos 16, aqui vai dar 16. Para achar o valor do L, é só pegar esse 0,8 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Mas para facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente tem apenas uma casa aqui depois da vírgula, vamos multiplicar os dois lados da igualdade aqui por 10. Ao multiplicar 0,8 aqui por 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita, então isso vai ficar 8 vezes L. E multiplicando 16 por 10, é só acrescentar um zerinho no final, que vai dar 160. Assim, o valor de L, que é o que nós estamos querendo aqui, que é o número de poltronas do tipo leito que existe no ônibus, vai ser 8, está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 160 por 8, L então vai ser igual a 20. Assim, o número de poltronas do tipo leito que existe nesse ônibus são 20 poltronas. E procurando isso aqui nas alternativas, a gente tem isso na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 12, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de perímetro, cálculo de área e razão e proporção. A questão diz assim: sabe-se que um triângulo equilátero e um triângulo escaleno têm o mesmo perímetro. Sobre esses dois triângulos, observe as seguintes afirmativas. Aí foram dadas as três afirmativas aqui. As afirmativas que estão sempre corretas são qual dessas daqui? Bom, veja que o texto falou que nós temos aqui um triângulo equilátero e um triângulo escaleno e que tem o mesmo perímetro. Então, vamos marcar aqui um triângulo equilátero e vou marcar também um triângulo escaleno. Um triângulo equilátero é aquele triângulo que possui os três lados iguais. Então, vou chamar esse lado aqui de um lado L. Então, esses três lados são iguais. Já um triângulo escaleno é aquele triângulo que possui os três lados desiguais. Os três lados são diferentes. Então, vou chamar esse lado de A, esse de B e esse de C. Informou que esses dois triângulos têm o mesmo perímetro. Perímetro a gente sabe que é a soma dos lados de um polígono. Então, nesse triângulo equilátero aqui, o perímetro vai ser a soma desses três lados aqui. Como os três lados são iguais, vai ser L mais L mais L. Então, o perímetro para esse triângulo equilátero vai ser 3L. O perímetro para esse triângulo escaleno aqui também vai ser a soma desses três lados. Então, vai ser A mais B mais C. Só que esse perímetro do triângulo equilátero tem que ser igual a esse perímetro do triângulo escaleno.
A primeira afirmativa dada aqui diz que o lado do triângulo equilátero é igual à média aritmética entre os três lados do triângulo escaleno. Isso aqui sempre vai ser verdade? Vamos ver, o lado desse triângulo equilátero, repare, esse lado L aqui, ó, repare que 3 aqui está multiplicando, então passando para cá dividindo. Então, esse lado L aqui vai ser A mais B mais C sobre 3. O 3 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, repare, A mais B mais C sobre 3, isso aqui nada mais é que a soma desses termos dividido pelo total de termos. E a soma dos termos dividido pelo total de termos é a média aritmética entre esses três lados. Então, de fato, sempre o lado desse triângulo equilátero vai ser a média aritmética entre os três lados aqui, ó, desse triângulo escaleno. Então, essa primeira afirmativa, ela é verdadeira. Vamos ver a 2. Ambos os triângulos têm a mesma área. Então, os dois triângulos aqui têm a mesma área. Como é triângulo, a gente sabe que para calcular a área de um triângulo, basta fazer base vezes altura sobre 2. Eu vou chamar a área desse primeiro triângulo aqui, ó, de área 1. A área desse segundo eu vou chamar de área 2. Mas eu sei que para calcular a área de um triângulo é só fazer base vezes altura sobre 2. Então, vamos calcular primeiro aqui, ó, a área desse triângulo 1. Então, vou colocar aqui, ó, traço de fração. A base aqui para esse triângulo pode ser qualquer um desses três lados. Então, se eu considerar que a base vai ser esse lado L, então a base aqui é L vezes a altura. A altura é a distância do vértice até essa base aqui, ó. Então, vai ser isso aqui, é a minha altura, que eu vou representar aqui, ó, por Hzão. Então, vezes Hzão sobre 2. Então, a área desse primeiro triângulo equilátero vai ser a base L grande vezes a altura Hzão, H grande, sobre 2. Agora, vamos calcular também a área desse segundo triângulo. Então, vamos colocar aqui, ó, traço de fração. A base aqui também pode ser qualquer um dos três lados. Eu vou considerar que a base aqui, ó, vai ser esse lado C. Então, a base é C, vezes a altura. A altura é a distância do vértice até essa base aqui, ó. Então, isso aqui vai ser a altura. Dessa vez, eu vou representar essa altura aqui, ó, por Hzinho. Eu não sei se necessariamente essa altura é a mesma daqui. Então, vou representar aqui, ó, por Hzinho. Então, isso aqui, ó, vezes Hzinho, tudo sobre 2. Então, repare, a área do triângulo 1 deu L vezes H sobre 2. A área do triângulo 2 deu C vezes H sobre 2. Essa área e essa área representam a mesma área. A área desse primeiro triângulo é a área desse segundo triângulo? Não necessariamente. Repare, aqui a área do primeiro triângulo deu L vezes H sobre 2. A área do segundo deu C vezes H sobre 2. Então, os dois triângulos têm a mesma área? Não, essa aqui não necessariamente é verdade. Então, essa daqui vai ser falsa. Vamos para 3. A razão entre a medida da altura e a medida da base é igual nos dois triângulos? A razão entre a medida da altura e a medida da base é igual nos dois triângulos? Razão em matemática a gente sabe que é uma divisão. Então, vamos colocar aqui, ó, para o primeiro triângulo, colocar um traço de fração. Para o segundo, a gente vai também colocar aqui, ó, um traço de fração. A razão entre a medida da altura e a medida da base nos dois triângulos. A altura do primeiro triângulo, Hzão. Agora, a base aqui, ó, vai ser L. Então, essa altura aqui, para essa base, para esse lado L. Então, aqui nós temos a razão entre a altura e a base aqui do primeiro triângulo. Vamos ver agora aqui para o segundo triângulo. Também vai ser a razão entre a altura aqui, que é o Hzinho, para a base aqui, que é Czinho. Esta razão é igual a esta razão? Não, isso aqui ficou diferente. Então, essa razão não foi a mesma que nos dois triângulos. Portanto, essa 3 aqui também é falsa. Assim, a única que vai estar sempre correta aqui foi essa do número 1. Então, as afirmativas que estão sempre corretas são somente aqui a 1. Portanto, a alternativa correta, letra A. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 13, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de porcentagem e uma regra de 3 simples. A questão diz assim: uma plataforma online revende produtos de 4 diferentes empresas. Ela sabe que os produtos das empresas A, B, C e D representam 30%,
25%, 15% e 30% das suas vendas mensais, respectivamente. Suponha que em um determinado mês a plataforma não vendeu nenhum produto da empresa B e vendeu a mesma quantidade de produto de todas as outras empresas em comparação ao mês anterior. Nessa situação, quantos por cento das vendas totais a venda dos produtos da empresa C passou a representar? Bom, veja que o texto está falando que essa plataforma online revende produtos de 4 diferentes empresas, que ele está chamando aqui de empresas A, B, C e D. Informou que ela sabe que os produtos das empresas A, B, C e D representam esses percentuais aqui das suas vendas mensais, respectivamente. Ou seja, nessa ordem aqui. Então, das suas vendas mensais. Mas qual que é esse total dessas vendas? Isso o texto não está informando para a gente. Então, eu vou falar que esse total de vendas aqui foi uma quantidade V. Mas sabemos que se é respectivamente, tem que ser nessa ordem. Portanto, aqui os produtos da empresa A representam aqui 30% desse total de vendas que é V. Já a empresa B, a quantidade vendida aqui representa 25% desse total de vendas que é V. Para a empresa B, para a empresa C, representa aqui 15% desse total de vendas que é V. E finalmente, para a empresa D, representa aqui 30% do total de vendas que é V. Agora observe, 30% a gente sabe que é 30 sobre 100, que é 0,3. Assim, a quantidade vendidas aqui para a empresa A vai ser 0,3 de V. De matemática é vezes, então 0,3 vezes V. A empresa B, 25% de V. 25% é 25 sobre 100, que vai dar 0,25. Então vai ser 0,25 de V. De matemática é vezes, então 0,25 vezes V. A empresa C, 15% de V. 15% é 15 sobre 100, que é 0,15. Então a quantidade vendida aqui para a empresa C foi 0,15 de V. De matemática é vezes, então 0,15 vezes V. E finalmente a empresa D, que é 30% de V. 30% é 30 sobre 100, que é 0,3. Então a quantidade vendida aqui da empresa D, 0,3 de V. De matemática é vezes, então 0,3 vezes V. Aí está falando, suponha que em um determinado mês a plataforma não vendeu nenhum produto da empresa B. Então a empresa B ela não vendeu aqui nenhum produto, então aqui vendeu uma quantidade zero. Mas vendeu a mesma quantidade de produto de todas as outras empresas em comparação ao mês anterior. Então ela vendeu aqui a mesma quantidade que para a empresa A. Como no mês anterior, a empresa A vendeu 0,3V, então nesse mês ela vendeu a mesma quantidade que vai ser 0,3V. A empresa C vendeu 0,15V. Então, no mês anterior, ela vendeu essa quantidade. Então, nesse mês aqui, ela vai vender a mesma quantidade, 0,15V. E a empresa D também vendeu a mesma quantidade. Então, ela vendeu no mês anterior 0,3V. Então, agora ela vai vender também 0,3V. Aí, eu queria saber aqui, quantos por cento das vendas totais a venda dos produtos da empresa C passou a representar. Então, a empresa C aqui vendeu essa quantidade aqui. Eu quero saber quantos por cento aqui, mas dessas vendas totais desse mês aqui, que essa quantidade aqui representa. Bom, então qual que é a quantidade total vendida aqui nesse mês? Basta somar todas essas quantidades aqui, 0,3V mais 0, mais 0,15V, mais 0,3V. 0,3V mais 0,3V vai dar 0,6V. Mais 0,15V, isso aqui vai dar 0,75V. Então essa é a quantidade total vendida. Nós queremos saber quantos por cento aqui essa quantidade que é da empresa C representa sobre esse total. Então esse aqui é o meu total. Então 0,15V corresponde ao total que é 100%. A quantidade vendida aqui da empresa C, que é 0,15V, representa quantos por cento desse total que é 0,75V. Eu não sei, eu vou falar então que vai ser um percentual X. Bom, repare que nós temos essa regrinha de 3 símbolos aqui, diretamente proporcional. É só pegar isso e multiplicar em cruz. Então vai ficar 0,75V vezes x é igual a 0,15V aqui, vezes 100. Basta pegar essa vírgula e deslocar duas casas para a direita que a gente vai ficar com 15V.
Repare, vou poder cancelar aqui, ó, V com V. Então vai ficar 0,75Vx, que é igual a 15. Para achar o valor do x, só peguei esse 0,75 que está multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Mas aqui, para poder facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula aqui. Como a gente tem aqui duas casas depois da vírgula, vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui, ó, por 100. Ao multiplicar 0,75 por 100, a vírgula vai deslocar duas casas para a direita, então isso aqui vai ficar 75Vx. E multiplicando 15 por 100, é só acrescentar dois zerinhos no final, que isso aqui vai dar 1.500. Agora, para achar o valor do x, é só pegar o 75 que está aqui multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo as continhas aí, dividindo 1.500 aqui por 75, a gente encontra 20. 20 o quê? X está representando aqui quantos por cento que 0,15V representa de 0,75V. Então, representa 20%. E essa resposta entra aqui na letra C. Show de bola! Essa foi uma bela questão, não foi, gente? Questão 14, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente de algumas operações aritméticas fundamentais e também conversão de unidades. A questão diz assim: uma pessoa bebe um copo de água contendo 200 ml a cada 2 horas. Ela bebe o primeiro copo às 6 horas da manhã ao acordar e o último às 22 horas antes de dormir. Quantos litros de água essa pessoa bebe em um dia? Bom, veja que o texto falou que essa pessoa bebe um copo de água contendo aqui, ó, 200 ml a cada 2 horas. Informou que ela bebe o primeiro copo aqui às 6 horas da manhã ao acordar e o último às 22 horas aqui antes de dormir. E eu quero saber quantos litros de água essa pessoa bebeu aqui, ó, durante esse tempo aqui, ó, de um dia, da hora que ela acordou aqui até esse horário aqui, ó, o último copo aqui, ó, antes de dormir. Como ela bebe sempre a cada 2 horas 200 ml, então vamos saber aqui quantas vezes que ela tomou água. Então veja, a cada 2 horas ela bebe água, então que ao acordar ela bebeu água. Então às 6 horas da manhã ela tomou 200 ml. A próxima vez que ela vai voltar a tomar 200 ml vai ser 2 horas depois, portanto às 8 horas. A próxima vez, 2 horas depois, às 10 horas. A próxima vez, 2 horas depois, 12 horas. A próxima vez, 2 horas depois, 14 horas. A próxima vez, 2 horas depois, 16 horas. A próxima vez, 2 horas depois, 18 horas. A próxima, 2 horas depois, 20 horas. E a última vez, 2 horas depois, às 22 horas antes de dormir. Então, qual foi o total de vezes que ela tomou água aqui? Bom, ela tomou aqui às 6 horas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então, durante 9 vezes aqui no dia, ela tomou aqui, em cada uma das vezes, 200 ml. Então, o total de água é só pegar a quantidade de vezes que ela tomou e multiplicar pela quantidade de água que ela toma em cada vez. Então, vai ser 9 vezes 200 ml. Multiplicando isso aqui, ó, 9 vezes 200, aqui vai dar 1.800 ml. Só que ele quer a resposta em litros. A gente sabe que 1 litro corresponde a 1.000 ml. Então, só pegar esse 1.800 ml aqui, a gente vai dividir por 1.000, que a gente vai encontrar a quantidade que ela tomou de água durante o dia em litro. Dividindo 1.800 aqui por 1.000, é só pegar a vírgula que está aqui e deslocar 3 casas para a esquerda, e isso vai dar 1,8 litro. E essa resposta tem aqui na letra B. Show de bola, foi uma questão até tranquila, não foi, gente? Última questão da prova, pessoal, foi essa questão 15, e que tratou de uma regra de 3 composta. A questão diz assim: em um pet shop, 2 funcionários conseguem tosar 8 cachorros em 5 horas. Se eles contratarem mais um funcionário com a mesma eficiência dos 2 anteriores, em quantas horas os 3 conseguirão tosar 12 cachorros? Bom, pessoal, perceba que essa é uma questão que está envolvendo aqui, ó, grandezas. Portanto, nós temos aqui uma regra de 3. Vamos tomar as grandezas que a gente tem aqui. Nós temos a grandeza aqui, ó, número de funcionários, quantidade de cachorros que devem ser tosados e o tempo aqui, ó, em horas. Observe, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 grandezas. Então, se nós temos mais de 2 grandezas, é uma regra de 3 composta.
Então vamos preencher essas grandezas com as informações que foram dadas. Ele está dizendo aqui que nós temos 2 funcionários que conseguem tosar 8 cachorros em 5 horas. Aí ele falou, se eles contratarem mais um funcionário com a mesma eficiência dos 2 anteriores. Então repare, nós temos 2 funcionários trabalhando. Se contratar mais um funcionário, nós vamos ficar agora com 3 funcionários. Aí está querendo saber agora em quantas horas, eu não sei, então vou falar que vai ser uma quantidade X de horas, em quantas horas esses 3 funcionários vão conseguir tosar agora 12 cachorros. Pronto, preenchemos as grandezas. O próximo passo agora é a gente verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso a gente vai pegar essa grandeza onde nós colocamos a letra, a incógnita X aqui, a gente vai colocar uma setinha nela. Essa primeira setinha, pessoal, tanto faz. Você pode colocar para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Então vou colocar essa primeira setinha aqui para baixo. E vou comparar essas outras 2 grandezas com essa grandeza tempo em hora para a gente saber se elas serão diretamente ou inversamente proporcionais a essa grandeza tempo. Vamos começar comparando a grandeza quantidade de funcionários com o tempo aqui em horas. Então observe, 2 funcionários, 2 pessoas fazem um serviço em 5 horas. Mas se a gente aumentar, colocar 3 pessoas trabalhando, colocar agora 3 funcionários, esse mesmo serviço será feito em mais horas ou em menos horas. Então, novamente, 2 funcionários fazem um serviço em 5 horas. Para fazer o mesmo serviço, mas agora com 3 pessoas, com mais funcionários trabalhando, a gente vai precisar de menos horas. Então, observe, nós aumentamos a quantidade de funcionários, mas diminuímos o tempo. Então, se a gente aumenta de um lado e diminui do outro, a setinha para essa tem que ficar ao contrário dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui vai ficar para cima. Assim a gente identifica que essa grandeza, número de funcionários, em relação a essa grandeza tempo aqui em horas, ela vai ser inversamente proporcional. Agora vamos comparar também essa grandeza cachorros com essa grandeza tempo. Então, para tosar 8 cachorros, gasta 5 horas. Para tosar uma quantidade maior de cachorros, para tosar agora 12 cachorros, a gente vai gastar mais horas ou menos horas? Evidentemente, nós vamos gastar mais horas. Então, repare, dessa vez nós aumentamos a quantidade de cachorros, mas também tivemos que aumentar o tempo. Então, se a gente aumenta de um lado e aumenta do outro, então a setinha para essa tem que ficar na mesma posição dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui também vai ficar para baixo. Assim a gente identifica que essa grandeza, quantidade de cachorros, em relação aqui ao tempo em horas, ela vai ser diretamente proporcional. Então agora que nós identificamos qual grandeza que é diretamente proporcional e qual que é inversamente proporcional, a gente pega essa grandeza, onde nós colocamos a incógnita, a letra X, e a gente escreve exatamente como está aqui, 5 sobre X. Ela deve ser igual ao produto das outras grandezas, mas na ordem que elas estiverem. Essa primeira aqui, a grandeza funcionais, repare, ela está na ordem inversa, ela é inversamente proporcional. Então está 2 sobre 3, a gente vai inverter e escrever 3 sobre 2. Vezes a outra também na ordem que ela está. Essa daqui está na ordem direta, ela é diretamente proporcional. Então vai escrever vezes ela aqui do jeito que ela está. Então vezes 8 sobre 12. E agora, para poder facilitar as nossas continhas, vamos simplificar o que é possível. Veja que vai dar para simplificar aqui, o 8 com 12, dividindo em cima e embaixo por 4. 8 por 4 vai dar 2, 12 por 4 vai dar 3. E repare, ainda dá para simplificar. Eu posso simplificar aqui, o 2 aqui com o 2 de cá. E esse 3 de cá com esse 3 aqui embaixo. Então aqui na parte de cima sobrou 1. 1 aqui eu multiplico por x, vai ficar x. Aqui também vai sobrar 1. Vezes 5 vai dar 5. Então x é igual a 5. 5 o quê? Qual que é a unidade aqui para esse x? O x está representando aqui o tempo em horas, portanto vai ser 5 horas. Dessa forma, esses 3 funcionários para conseguir tosar aqui, 12 cachorros, eles vão gastar 5 horas. E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola! Essa também foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!